sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Juliana Mater para que faça a oração da noite. Uma boa noite a todos. Começo, agradecendo a Deus pelas bênçãos dele nas nossas vidas e lendo o Salmo 118, que diz o seguinte: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, eu não temerei. Por isso eu queria ressaltar a importância de que tudo que nós recebemos na nossa vida é por bondade de Deus. Então, que devemos ser gratos por seu amor e pelo cuidado que tem conosco. Amém. Amém. Quero agradecer a presença da nossa cantora itauense, Ariane Amorim, e toda a sua família. As atas das sessões anteriores estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando Santos, para que faça a leitura de matérias. Boa noite a todos. Mensagem ao projeto de resolução de número 14 de 2021. Senhores vereadores, temos a honra de submeter a apreciação de vossas excelências ao projeto de resolução que tem por objetivo alterar a forma de publicação dos atos do Poder Legislativo, propiciando ainda a divulgação de informações de evidente utilidade pública. Essa iniciativa da mesa diretora visa aperfeiçoar os mecanismos de transparência pública dos atos legislativos, processuais, financeiros e administrativos da Câmara Municipal, através da adoção do Diário Oficial da Câmara, sob a forma de diário eletrônico, que deverá ser veiculado em rede mundial de computadores. Atualmente, o ordenamento jurídico municipal prevê que as publicações oficiais sejam realizadas ainda por meio de documento físico, papel ou jornal impresso. Mas sabemos que essa forma de publicação, além de precária quanto ao atingimento de sua finalidade, vez que apenas uma pequena parcela da população tem acesso a elas, acarreta um ônus pesado aos cofres municipais, devido ao alto valor que é despendido para realizá-las. Ao cidadão é imprescindível dar conhecimento dos atos da Câmara Municipal, seja para municiá-los dos instrumentos necessários ao controle dos atos do Poder Legislativo, seja para dar cumprimento efetivo ao princípio da publicidade, consoante determina o artigo 37 da Constituição Federal. Por certo que a internet é um dos veículos mais eficazes para o alcance da informação, tanto pela sua popularidade quanto pela celeridade e baixo custo operacional. E é bem verdade também que as publicações oficiais da Câmara, em atendimento à Lei Orgânica Municipal e ao seu próprio regimento interno, já são realizadas na internet, seja em seu site oficial, no portal da transparência ou no SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Todavia, a publicidade é feita de forma descentralizada e, por vezes, fragmentada, fazendo com que o usuário tenha que navegar por vários espaços online para obter e cruzar todos os dados requisitados. Assim, torna-se evidente que a informação que não chega até o munícipe em sua forma completa e íntegra o deixa à margem de decisões tomadas pela Casa Legislativa. Desse modo, aliada às vantagens do Diário Oficial, está a segurança jurídica por meio da observância das normas especificadas pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, garantindo a autenticidade, a integralidade e a validade jurídica dos documentos publicados em forma eletrônica. A adoção da publicação eletrônica através do Diário Oficial da Câmara se presta, sobretudo, então,
a ampliação do número de pessoas que dela se beneficia, tornando real e efetivo o princípio da transparência e publicidade nesse novo modelo de organização da sociedade e do Estado atual. O estabelecimento de princípios cogentes, como é o da publicidade, tem a finalidade de garantir a manutenção do equilíbrio entre os direitos dos administradores e as prerrogativas da administração. Assim é que todos os atos praticados em nome da administração pública e, por óbvio, do próprio Poder Legislativo, devem pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e também pelo da publicidade. O desenvolvimento de novas tecnologias da informação fez com que a administração pública, em suas 3 esferas da tripartição dos poderes, se adequasse à nova realidade social. Atualmente, muitos atos do cotidiano vêm sendo praticados pela sociedade em geral através de meios eletrônicos. E, sendo assim, o poder público passou a utilizar a internet para divulgar informações sobre sua administração e oferecer serviços públicos com base no princípio da eficiência, o qual foi positivado pela Emenda Constitucional número 19 de 1998 e que impõe ao administrador o dever de buscar o aprimoramento dos serviços públicos ao menor custo possível, tudo a incentivar o uso das modernas tecnologias disponíveis para atingir resultados que contribuam ao aumento da qualidade dos serviços prestados pela administração pública. Na medida em que o governo eletrônico se desenvolve, há a necessidade de garantir o acesso à informação e às novas tecnologias a todos para reduzir as desigualdades sociais e permitir que todo indivíduo possa exercer a cidadania de forma plena. Destarte, é fundamental que seja assegurado ao cidadão o acesso à informação democrática, instantânea e gratuita para garantir a este o direito de usufruir os benefícios do governo eletrônico, exercendo ainda o controle sobre a administração pública. Sob o aspecto ambiental, o projeto atende também o princípio da economicidade, propiciando a divulgação dos atos do Poder Legislativo Municipal de forma sustentável, evitando a derrubada de árvores para sua impressão no papel e ainda otimizando os recursos públicos que poderão ser destinados em proveito de outras necessidades municipais. Assim sendo, a utilização da internet como meio oficial de publicação eletrônica dos atos legislativos, processuais, financeiros e administrativos da Câmara Municipal representa importante contribuição para a modernização da máquina administrativa, tanto pela redução dos custos operacionais, quanto pela eficiência e celeridade com que as informações são entregues ao cidadão, de forma a incentivar a sua participação no controle dos atos do governo e do Poder Legislativo, estando em harmonia com os demais princípios da administração pública. Ressalta-se, então, que a adoção do Diário Oficial da Câmara visa atender, sobretudo, ao princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com a finalidade de proporcionar um conhecimento mais amplo dos atos legislativos e da própria legislação municipal, por meio da utilização da internet, ferramenta cujo acesso é de abrangência mundial. Igualmente, a publicidade dos atos e normas no meio que se está sendo proposto pelo presente projeto atenderá ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que institui a celeridade processual como direito fundamental, pois proporcionará modernização e agilidade na divulgação desses atos. Isto posto, vale a afirmação ainda que essa iniciativa norteia-se pelos princípios da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações, da Lei 12.527 de 2011, Lei da Transparência, e de diversas outras normas que visam promover a transparência dos atos do poder público. Pelo exposto,
temos como imprescindível a aprovação do presente projeto de resolução em regime de urgência simples, como medida indispensável ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a atuação da boa administração pública, sobretudo para alcançarmos maior transparência dos atos da Câmara e significativa economia aos cofres municipais. São essas as motivações que ensejaram a apresentação do presente projeto de resolução, que estamos certos será aprovado pelos nobres pares. Aproveitando para renovar a vossas excelências, nossos votos de apreço e consideração. Sala das sessões, em 5 de novembro de 2021, atenciosamente, a mesa diretora. Leitura do requerimento de número 95 de 2021. O vereador que esta subscreve requer do Executivo Municipal resposta do requerimento de número 89 de 2021, conforme segue em anexo, que solicita a seguinte informação: cópias das autorizações do CODEMA para a supressão das árvores tais como paineiras, ipês, mangueiras, amoreiras, goiabeiras e limoeiros, etc. Justificativa: tal pedido visa esclarecer que não recebia a resposta do referido requerimento de número 89 de 2021. A solicitação visa obtermos mais informações acerca do assunto para maior acompanhamento e fiscalização. Sala das comissões, em 4 de novembro de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Requerimento de número 96 de 2021. Requer a concessão de regime de urgência simples aos projetos que menciona. A mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão de regime de urgência simples aos seguintes projetos. Projeto de resolução de número 14 de 2021, que institui o Diário Oficial de Comunicação e de Publicação Legal da Câmara Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. Projeto de resolução de número 12 de 2021, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Jurídica, o SAGE. Justificativa: as proposições, por seus objetivos, necessitam de pronta apreciação, pois a instituição do Diário Oficial atenderá à determinação da implantação do sistema eletrônico dos poderes municipais a partir de 1/1 do ano de 2022. Em relação ao SAGE, o projeto já está tramitando desde o dia 19 de outubro e o requerimento visa acelerar o processo de tramitação, reduzindo os prazos pela metade, posto que muitas pessoas já têm nos procurado pedindo a sua viabilidade com a maior brevidade possível. Estamos caminhando para o final do exercício desta mesa diretora e cremos que tudo estará preparado para iniciar esse serviço de assistência jurídica em janeiro. O pedido de urgência simples ainda possibilita a manifestação das comissões permanentes, o diálogo necessário junto ao AB. Apenas pedimos que este processo não se arraste de forma protelatória. Sala das sessões, em 8 de novembro de 2021, mesa diretora. Moção de número 3 de 2021, moção de aplausos à jovem Ariane Amorim. Senhora presidente e senhores vereadores, nos termos regimentais, requeiro à mesa, ouvido o plenário, uma moção de aplausos à ilustríssima Ariane Amorim, cantora, nos seguintes termos: através dessa moção, queremos lhe agradecer e parabenizar pela brilhante apresentação no programa The Voice Brasil, transmitido pela Rede Globo de televisão. Deste modo, é com alegria e por merecimento que o Poder Legislativo Municipal agracia a jovem Ariane Amorim com esta homenagem, tendo em vista, além de sua linda apresentação, o fato de ter levado o nome de Itaú de Minas para o Brasil e mundo. Ficamos todos emocionados ao ver você apresentar com maestria a nossa cidade em um programa tão aclamado pela crítica e por seus telespectadores, possuidor de um dos maiores índices de audiência da televisão brasileira. Parabéns pela apresentação e por ser este ser humano incrível. Não desista dos seus sonhos, desejamos cada vez mais sucessos para você. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 4 de novembro de 2021. Assinado por todos os vereadores.
Indicação de número 120/2021. A vereadora que essa subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de reparar a rua Irene, próximo ao número 30, conforme segue fotos em anexo. Justificativa. Tal pedido visa a mobilidade e acessibilidade de pedestres e principalmente dos moradores que transitam por este local. Sala das sessões em 3 de novembro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 121 de 2021. O vereador que essa subscreve indica ao Poder Executivo as seguintes providências junto ao setor de trânsito do município de Itaú de Minas. Aumento nos dias de vistoria de veículos. Atualmente são destinados 2 dias da semana para esse tipo de serviço e são insuficientes para atendimento da demanda. Nos demais serviços, que são emplacamento, transferência, alteração de dados, baixa definitiva, remarcação de chassi, liberação de veículos presos no pátio, comunicação de venda, consulta de situação de veículos, segunda via de recibo, certificado de registro de veículo, que sejam feitos através de demanda espontânea dentro do menor prazo possível. Justificativa. Cidades vizinhas realizam a vistoria todos os dias da semana, o que não justifica nosso departamento de trânsito não seguir o mesmo modelo, já que de interesse público e de interesse público e de satisfação à população, nosso setor de trânsito precisa fazer as vistorias também todos os dias. Nos outros serviços, há uma constante reclamação de que demoram além do devido à sua realização, sem contar que se tem limitado o número desses atendimentos. Isso tem ocasionado uma fuga de registros de veículos para cidades vizinhas, principalmente para Passos. Ora, se o município não tem conseguido atender as demandas aqui discutidas, é necessário, urgente, encontrar meios de solucionar, visto que as receitas de IPVA, indo para outras cidades, é um prejuízo enorme para Itaú de Minas. As situações aqui colocadas refletem o descontentamento de proprietários de veículos e de profissionais da área. Sala das sessões em 8 de novembro de 2021, vereador Davi Souza. Indicação número 122 de 2021. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando urgentemente a seguinte providência: que seja feita a poda de árvores, a limpeza de meio-fio, limpeza da praça existentes nas imediações da rua Rodrigues Amorim, início na rua João Kirchner até a rua Ari Bastos Siqueira, e que seja determinada a varrição semanalmente do local. Justificativa. Nessas imediações têm sido encontrados animais peçonhentos, sendo necessária uma limpeza geral e após mantê-la frequentemente. Também é necessária a poda de árvores que têm deixado a praça com pouca luminosidade, causando insegurança aos moradores. Sala das sessões em 8 de novembro de 2021, vereador Giovando dos Santos. Fica remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer no projeto de resolução número 14/2021. Institui o DOC, Diário Oficial da Câmara, como órgão oficial de comunicação e de publicação legal da Câmara Municipal de Itaú de Minas e das outras providências. Ordem do dia. Já conferido o quórum, coloque em única discussão o requerimento de número 95/2021, requer do Executivo Municipal resposta do requerimento de número 89/2021, que requer cópias de autorização do CODEMA para supressão das árvores. Só queria mencionar aí, ele está entrando em discussão, em votação, mas eu pedi para que a data, reiterasse a data da aprovação do requerimento, tá? É só para deixar registrado aí. Coloco em única votação o requerimento de número 95/2021.
É. Bota para o Giovan, não quer atualizar. Aprovada por unanimidade. Coloco em única discussão requerimento de número 96/2021, requer concessão de regime de urgência simples aos projetos que menciona. Coloco em única votação o requerimento número 96/2021. É o requerimento do regime de urgência simples, criação do diário. Aprovada por unanimidade. Coloco em única discussão a moção número 03 de 2021, moção de aplausos a Ariane Amorim. Presidente, boa noite, a mesa, componentes da mesa diretora, aos demais colegas e todos aqueles que nos assistem. Ariane, a gente não encontra, talvez, o discurso apropriado por tudo que aconteceu contigo. Então, a gente dá os parabéns e a gente precisa falar que a fronteira que você atravessou é uma fronteira que poucos conseguem, e isso iguala você a pouquíssimas pessoas no país. Então, assim, é difícil, de fato, achar o discurso apropriado, né? Então, aceita os nossos singelos, porém honestos parabéns. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa de trabalhos, demais colegas vereadores, os meus colegas servidores da casa, ao público que nos acompanha também pelas redes sociais. É difícil, né, falar da Ariane. Difícil. Difícil pela raiz que você tem, né? Tá aqui seus pais, o Newton, a Valéria, a Amable, sua irmã, um talento também que a gente acompanha aí também nas redes sociais. Isso é nato, né, de família. Sua avó, Dona Tereza, que eu estimo muito, vocês sabem disso. E, sabe, Ariane, hoje eu escolhi a oração pensando em você, porque em tudo na nossa vida a gente precisa dar graças a Deus, né? É bondade dele, é permissão dele. E a sua trajetória é uma trajetória que a apresentação no The Voice, eu fiquei super emocionada de ver, né? Principalmente os elogios que teceram a teu respeito lá, artistas renomados que estão ali, a experiência eu tenho certeza que você vai levar na sua bagagem, te acrescentou muito, mas você é uma artista nata, você é uma artista que a gente te acompanha, né, desde pequenininha, né, e o sucesso, eu digo para você que o sucesso da nossa vida é quando as pessoas reconhecem o nosso talento, não necessariamente quando a gente atinge o auge, né? E esse reconhecimento você tem meu e de uma cidade inteira que te ama de verdade, tá? Eu sou sua fã, sou sua seguidora, te admiro muito, torço muito por você, pela sua realização, mais pessoal do que profissional, porque o profissional ele vai te acompanhar durante a sua vida, porque é algo que está junto de você 24 horas, né? É o seu talento, e isso é inquestionável. Então, meus parabéns para você, que você siga em frente nessa caminhada, mas nós já somos seus fãs, seus admiradores, né? Só continuamos aí torcendo para que você alcance o seu objetivo, né? Mas fica aqui os meus sinceros agradecimentos a você e os meus parabéns pela
família, pelo seu suporte emocional. Parabéns. Ariane, eu também gostaria de falar breves palavras. Em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar pelo seu talento e pela sua coragem, que não é fácil você sair daqui para fazer o que você fez, não é para qualquer pessoa. Então, isso aí já demonstra a sua força. Gostaria também de parabenizar sua família pelo suporte, como a Juliana disse. Sem o suporte da família, a gente não consegue nada. E desde pequenininha, que a gente acompanha a sua trajetória, a gente sabe que seu pai, sua mãe, seus avós, tios, todos acompanham você desde criança. Graças a Deus, né? E gostaria de dizer que nós torcemos por você como se nós fizéssemos, como se você fosse da nossa família, porque você faz parte da nossa família itauense. Então eu torci como se fosse a Giovana que estivesse lá cantando. Então a gente gostaria de te parabenizar e não abaixa a cabeça não, entendeu? Uma hora a coisa vem. Parabéns, viu? Felicidades para você e para a tua família. Boa noite. Não poderia deixar de falar a discussão dessa moção, quando foi trazida aqui para casa, foi unânime, todos os vereadores num só propósito, num só sentido, de te honrar, te parabenizar. A gente sabe que aonde você chegou, aonde que você chegou e você foi, são poucos, como o Davi falou, como a Juliana falou, porque a gente sabe que quantas eliminações que ali já não, né, você já não conseguiu até você chegar na sua apresentação. A gente sabe que você já é vitoriosa, que você já é uma personagem já nata de Itaú, tem base familiar, como já foi dito, né, sua família tem raiz. Então, erga a sua cabeça, acredite na vitória, que você vai conseguir levar, assim como você falou lá naquela humildade, falar da sua cidade natal, que você vai conseguir levar Itaú de Minas mais acima, né? Nós torcemos, pedimos a Deus que dê essa capacitação a você, essa base familiar, para que você consiga vencer. E que você vencendo, nós vamos todos sentir vencedores junto com você. Tá? Receba nossos méritos, parabéns e siga em frente. Amém? Oi, minha amiga, joia. Eu falo assim, né, uma frase que eu falo para muitos. Às vezes a gente conhece as pessoas pelo aquilo do dia a dia da gente, que a gente faz. E eu costumo conhecer as pessoas pelos animais. Você já deve ter ouvido essa frase. Quem gosta de um animal, quem cuida de um animal, essa pessoa tem um amor mais forte, um carinho, que ele é em tudo, né? E eu também sempre falo, um fruto bom, ele só pode cair de árvores boas, né? Parabéns para você, para sua família, que sem um berço a gente também não consegue ter uma estrutura da maneira que você tem, tá? Parabéns, continue sendo essa pessoa que tive o prazer de conhecer, lutadora, trabalhadora, confiante, né? Cada vez mais. Parabéns. Está emocionada, né, Ariane? É de emocionar mesmo. E você nos emocionou. Quando você lá no The Voice falou que era de Itaú, você estava levando consigo todos nós itauenses. É como várias pessoas da nossa cidade estavam lá com você, te assistindo, torcendo, orando.
Eu sei que muitos oraram e vão orar e oram por você. Cantar é uma oração, né? Aliás, é aquela oração que atinge a alma, e a alma de todos nós. Parabéns, parabéns Valéria, parabéns Milton, porque a nossa base é a nossa família e nós somos reflexo da nossa família. Somos reflexo do meio que nós vivemos. E vocês deram uma base forte, uma estrutura para a Ariane. E apoiam a Ariane no seu sonho. Eu acompanho você desde quando eu estava no jurídico fazendo contrato nas festas, né? Nas festas de exposição que a gente fazia aqui, no rodeio. E eu lembro do Milton lá, sempre junto, olhando os contratos, pedindo palco, olhando o palco, vendo se estava tudo em segurança, porque ele queria preservar e proteger o que mais de precioso que ele tem. E o que mais de precioso que todos nós temos, que são nossos filhos. Obrigado, viu? Apresentação maravilhosa. Às vezes, a gente não consegue de imediato aquilo que nós queremos. Mas Deus sempre dá um porquê. E esse porquê a gente vai ver lá na frente. Mas o seu talento, todo mundo viu. Viu? Parabéns. Presidente, só para corrigir uma situação. Eu dei os parabéns para a Ariane e, indelicadamente, não parabenizei a família. Então, parabéns também à família da Ariane. Gostaria de parabenizar você, Ariane, e dizer que para mim também foi uma surpresa. Eu não sabia que você ia no The Voice. E como eu assisto todas as vezes, todas as programações do The Voice, quando você apareceu, eu fiquei doida na minha casa. Eu falei, gente, é a Ariane do São Vicente, nem falei que era do Milton. Gente, eu fui chamando todo mundo para ver, sabe? O pessoal já está dormindo, levanta. Aqui a Ariane está cantando. E eu te falo uma coisa, só não consegue quem desiste. Tá? Eu tenho testemunho disso na minha casa. Minha filha ficou muito tempo também para conseguir o que ela queria, o sonho dela, e ela não desistiu. E olha que eu tentei fazer ela desistir. Ela não desistiu. Então, eu queria te parabenizar, falar que você já alcançou um degrau muito grande na sua vida, de você ter ido lá, representado Itaú de Minas, falado da nossa cidade, mostrado para o Brasil que nós existimos. Então, eu fiquei muito feliz, viu, por você, e que Deus abençoe a sua caminhada, que vai dar tudo certo. Abençoe você, sua família, todos vocês, sua irmã, tá bom? Fiquei muito contente. Você vai fazer a foto? Oi? Ah, tá. Coloco em única votação a moção número 03 de 2021. Aprovada por unanimidade. Peço para vocês que vocês compareçam aqui na frente para a gente fazer a homenagem para a Ariane, tirar a foto, para vocês virem até aqui na frente, que a gente sempre faz aqui, tá bom?
Com a palavra, a vereadora Juliana Matter. Presidente, dando sequência, então, à sessão, que momento esse, né? Que bom poder participar de momentos como esse, né? Poder homenagear um talento dessa magnitude que é a Ariane Amorim. Eu queria comentar apenas uma resposta, porque eu fiz um pedido, né? Fiz uma indicação para que o município pudesse fazer uma adesão a um edital da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, na expectativa de podermos atender algumas demandas da AGAIM, que é a Associação dos Agentes Ambientais de Itaú de Minas, que trabalham com os materiais recicláveis, né, da nossa cidade. Recebi a resposta que o município moveu todos os esforços para tentar viabilizar esses equipamentos através desse convênio, mas por um caráter, né, um critério do próprio edital, e eu lamento, porque previa no edital, né, que a associação deveria, para ser cadastrada, né, para concorrer a esse recurso, eu teria que ter, no mínimo, 20 associados. E nós temos legalizados pela AGAIM um número de 18 associados. Então, esse critério, por conta de 2 associados, o município não pôde aderir ao edital. Mas eu quero agradecer à administração municipal, está aqui a vereadora Maria Helena, que faz parte do setor de convênios da prefeitura, como servidora, agradecê-la também pelo empenho, né? E é isso, a gente vai buscando alternativas de favorecer a nossa população em todas as suas necessidades. Fica aqui meu sincero agradecimento ao Executivo. Presidente, eu queria chamar a atenção da comunidade em relação ao relaxamento das medidas sanitárias. Tenho acompanhado, né, todos sabem que eu bato bastante nessa tecla, me preocupo muito com a questão da saúde pública. Desde o início da pandemia, o nosso maior desejo era realmente que a gente superasse esse momento de crise, né, em todos os sentidos. Ficaram aí as sequelas da pandemia, a parte da saúde, de acordo com a vacinação, graças a Deus, nós estamos conseguindo caminhar, né, retomar aos poucos a nossa vida diária, mas isso não significa que nós não estamos correndo algum tipo de risco. Eu tenho acompanhado os índices de ocupação de leitos da Santa Casa, e nós tivemos 3% há 2 semanas atrás, e hoje nós estamos com 15% de ocupação dos leitos de Covid novamente. Subiu também os casos positivados, as notificações, os isolamentos. Então, nós tivemos alguns casos na nossa região de crianças que testaram positivo. Nós sabemos que crianças têm um sistema imunológico mais resistente, mas nós ainda continuamos com muitas dúvidas em relação aos agravos que esse vírus pode causar no nosso organismo. Então, eu queria realmente pedir para que a população não relaxe nas medidas sanitárias. Atualmente, não se prevê nem o distanciamento social mais, né? Não existe uma medida, um intervalo mais entre as pessoas. Está tudo liberado, e eu acredito que, para a questão do comércio, para as pessoas que sobrevivem desse trabalho, né, de público, era essencial que voltasse. Então, nós só temos 2 medidas que são exigidas hoje, que é o uso da máscara e as medidas de higiene. Então, que a gente, pelo menos, preserve isso em todos os ambientes que nós tivermos, principalmente ambientes como esse, que são ambientes com pouca circulação de ar, né? Então, assim, pedir para a população que, quando for usar um comércio com muitas pessoas circulando ali, não... Porque no início da pandemia, a gente ficou constrangido de usar a máscara. E agora eu estou percebendo que as pessoas estão
utilizando a máscara no queixo ou não estão utilizando a máscara. Pelo contrário, agora que nós temos que utilizar a máscara, porque é só o que nos resta. É só o que nos resta como uma medida que poderia, talvez, nos garantir certa proteção. Então, e nós temos que pensar que as crianças não receberam ainda a vacinação, né? Então, é uma questão de empatia aí, de cuidado com o nosso semelhante, de preocupação, porque esse vírus continua circulando no nosso meio e com uma crescente. Então, fica aí um alerta para que a gente, né, continue aí. A pandemia não acabou de forma alguma, e nós já estamos falando de eventos de Natal, eventos de programação para Carnaval, e isso me preocupa bastante, porque realmente nós não estamos 100% imunizados, 100% seguros, né? Sem contar que já existem notícias veiculando aí para fora. Não quero ser portadora de notícias ruins, eu estou apenas reproduzindo o que a mídia tem insistido em falar, né? O Covid, a Covid-19, foi decretada a pandemia no Brasil em março de 2020, quase 4 meses depois. Então, como tudo no nosso país acontece de forma tardia, eu estou fazendo esse alerta de forma antecipada, porque é o que a gente está acompanhando nas mídias. Então, vamos nos cuidar. Vamos continuar nos cuidando. Eu acho isso muito importante, presidente. Presidente, era o que eu tinha e devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento a todos os meus amigos vereadores, cumprimento aos servidores da casa, à população que está nos assistindo e aos que nos assistirão. Primeiro, eu quero falar sobre a indicação 119, né, onde eu solicitava o horário alternativo, mas eu quero agradecer ao prefeito municipal e à secretária de saúde pela sensibilidade de atender essa necessidade da população. Eles entenderam a necessidade desse horário e eles não fizeram só o horário alternativo, como eu solicitei, mas o horário estendido. Então, no dia 11 de novembro, o PSF 1, 2 e 3 vai trabalhar, além das 7 até as 16, ele vai estender das 16 às 20. No dia 9 de novembro, esse horário vai ser o PSF 4. E no dia 18 de novembro, o PSF 5, que vai trabalhar das 7 até as 20. Eu agradeço, né, por ter entendido essa necessidade, e de antemão eu quero já pedir que, então, já que deu agora para fazer isso no mês de novembro, que esse atendimento prorrogue para os próximos meses, né, porque para que a população tenha acesso a preventivos, aos consultas, né, porque às vezes puericultura também, que é um atendimento que tem no PSF, puericultura, o acompanhamento com diabético, o acompanhamento com hipertenso, que, aliás, é uma das metas que os PSFs têm que bater para poder vir a verba, né, que o PSF recebe para ele. Eu fiz também uma outra solicitação, que era o retorno das atividades presenciais do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Eu acho que foi a indicação 115. O Executivo respondeu que essas atividades reiniciarão em janeiro de 2022. Quando eu fiz essa solicitação, eu pensei da seguinte forma: eu não quero entrar no mérito de estar certo ou errado as escolas retornarem às aulas. Eu quero entrar no mérito que as escolas retornaram às aulas, e a gente sabe que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele preza o convívio dos participantes, né? E eu creio que, se for um atendimento com fluxo reduzido, com menos participantes, ele é de extrema valia. Então, fica aqui a minha solicitação, e que, então, em 2022, retorne, porque ele é extremamente necessário, atinge grande parte das famílias. Você trabalhar
a atividade em conjunto só tem o que beneficiar a população, né? Eu quero falar sobre uma solicitação que eu fiz hoje, que é a reparação da Rua Irene, próximo ao Sorai. Na indicação que vai para o Executivo e no site da Câmara estão as fotos. Até a gente não passou no telão, foi uma falha minha não ter pedido para passar no telão, para vocês que estão aí assistindo verem também. Mas essa solicitação é porque eu vejo a necessidade naquela área, principalmente ali bem de frente ao Sorai, de nivelar para melhorar o escoamento de água, arrumar a precipitação que tem ali, os desníveis, alguns pontos que ficam armazenando água de chuva. A gente vê que ali precisa de um reparo maior. Isso aí é para beneficiar os moradores, beneficiar aqueles que trafegam por ali, né? Ali nós temos o Sorai, a gente tem a pizzaria. Então, a gente sabe que tem um fluxo grande ali. E esse problema é um problema que já vem de um tempo e que chega uma hora que precisa, né, desse reparo. Eu estou aqui para pedir mesmo, para falar com vocês, para ser a voz da população e pedir o que a população precisa e quer, né? Eu quero falar também sobre o cheiro desagradável que estava na cidade. Eu procurei o secretário de obras, o Roriz, e agradeço a ele antemão, que ele já estava verificando, né? Esse cheiro a gente percebia principalmente ali na Avenida da Liberdade. Ele estava esperando as anilhas chegarem, né, para terminar a construção das galerias pluviais, algumas, da Rua Amazonas e da Rua Rio Branco. E, posteriormente, ele comentou que precisava, e já começou, né, a reparar os emissários de esgoto da Avenida da Liberdade, na proximidade da Praça Monteiro Lobato com a Rua Eni. Porque o emissário lá ele estava tendo um desvio devido à complexidade e o entulho que danificou. E essa obra provavelmente vai levar em torno de 1 semana a 15 dias, né, mas já deu início. Presidente, por hoje é só. Eu deixo a palavra. Com a palavra o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento, senhora presidente, seu nome os demais vereadores, aos servidores da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu creio que vou ter bastante assunto por essas reuniões, mas, como o tempo é curto, a gente vai trazendo algumas informações mediante a disponibilidade do tempo. Primeiramente, quero dizer que eu tenho orgulho de falar para vocês que não tem nenhum vereador aqui em Itaú de Minas que, na sua reeleição, em 2 mandatos, teve o tanto de voto que eu tive. Nenhum. Então, se eu fui reeleito e tenho essa quantidade, e tive essa quantidade de votos, é porque me querem aqui como seu representante. Tenho passado por dificuldades aqui e, com o tempo, acredito que vai vir mais esclarecimentos. Quero dizer, essa semana vai começar a castração que, em parceria com o Ministério Público e com a MEG, foi cedido, né, um número de castrações para Itaú de Minas.
vai começar imediatamente agora. E aos animais de rua, que a gente está até atrasado com esse projeto meu individual, nós vamos castrar todos os animais de rua, gatos e cães de Itaú de Minas. Vamos começar e vamos parar quando terminar todos. É um projeto que venho lutando há muitos anos para conseguir realizá-lo. E este projeto estou fazendo sem ajuda financeira, tanto governamental quanto outra qualquer. É um projeto que eu venho lutando para conseguir realizar, juntando recursos para fazer isso. Além de ser castrado esses animais, nós vamos identificá-los e vermifugá-los e cuidá-los deles clinicamente no que for preciso. Semana passada, eu falei das denúncias referentes aos móveis usados que foram parar no Ferro Velho. Uma denúncia que, para mim, e para muito eleitor meu, é uma denúncia séria. Como que móveis que têm valor, se não tivesse valor, para que vai para o Ferro Velho? Lá vende material, vende tem valor. E esse material é do município. Eu acredito que isso é uma coisa séria. E todas as pessoas que me reclamaram disso também falaram que isso é uma coisa séria. Naquele momento, eu me senti muito ofendido, muito mesmo, por conta do pedido de desculpas que o vereador Davi fez ao público aqui presente, pela minha fala, cobrando providências sobre a apuração das denúncias. Fiquei muito triste, muito ofendido, pois eu estava fazendo apenas o meu papel de vereador. Eu estava tentando fazer jus a esses votos que vocês me deram. E, como eu disse, pega 2 legislaturas de qualquer vereador dentro de Itaú de Minas e vê se supera a votação que eu tive. Pior, além de não aceitar a denúncia, o vereador disse que lhe passaram que está investigando. Correto. Mas nós aqui temos a mesma finalidade. Todos nós devemos investigar, fiscalizar. Todos nós temos a mesma atribuição. Todos. O vereador disse que lhe passaram alguma coisa assim, na sua investigação, que os móveis estavam lá no Ferro Velho para serem pesados. Eu pergunto para vocês, tem alguém aí que sabe quanto que pesa a sua cama de casa? Tem? O senhor sabe quanto que pesa a cama do senhor? Quando o senhor entrou no hospital, está lá a cama, tem 14,3 kg. Tem? Pergunto para você, meu povo. Você já viu isso? Esses materiais têm valores. Serve para muita gente. Quero dizer
Estou dando essa resposta aqui porque fiquei muito magoado ao pedido de desculpas que foi dado aqui, para todo mundo aqui, com coisa que eu fiz alguma coisa errada. Eu estava representando vocês, que denunciaram na rede social, que vieram atrás de mim, eu estava representando vocês. Eu não fiz nada por conta própria. Eu mesmo não vi esses móveis lá. Quando eu fui lá, já me falaram que já tinha sido devolvido. Então, eu quero dizer aqui, para o vereador também, não peça desculpa por mim. Eu sou responsável pelos meus atos e faço dentro das minhas atribuições como vereador o que for necessário para ser um bom representante do povo. Se o senhor quiser, peça desculpas pelas suas atitudes, pelas suas incertezas, pelo que você quiser, não pelos outros. Fale pelos seus atos, não pelos meus. Os meus, eu tomo conta deles. Muito obrigado, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Presidente, reafirmo boa noite a todos. Queria fazer algumas colocações sobre poluição sonora, o SAGE e a questão do trânsito. Mas antes, o pedido de desculpa da semana passada, eu pedi, e acredito que outros vereadores também se sentiram no mesmo pedido de desculpa, imagino. Não quis e nem iria pedir desculpa por terceiros, que, na minha opinião, poderia ter evitado aquilo lá. Então, acho que é desnecessário maiores explicações sobre isso, porque em várias sessões, presidente, que eu estava com pautas aqui, talvez delicadas para debater, eu preferi esperar uma semana. Falar, hoje o dia acho que não é oportuno fazer isso diante do que está acontecendo na Câmara, que às vezes era um ou outro convidado, ou moção, igual aconteceu semana passada. Eu preferi mudar o dia do meu discurso. Não me senti mal, preservei quem estava aqui, porque eu acho que, de fato, as pessoas que vêm aqui por uma moção, igual foi a semana passada, não são obrigadas, às vezes, a vir ou escutar, presenciar discussões da gente, enfim, porque a Câmara, perante a sociedade, já não tem uma imagem muito boa, e quando, às vezes, pessoas iguais àquelas que vieram aqui vêm e presenciam a discussão, a imagem sai mais arranhada. Então, a intenção da minha fala semana passada foi puramente essa. Eu mudo o dia. Quando eu vejo, falando, hoje eu acho que não é legal colocar isso por conta disso e daquilo. É a opinião. Poluição sonora, a gente votou recentemente uma lei que coíbe as ações de quem desrespeita, tanto na propaganda de volante, tanto em som de casa. As pessoas acham que, porque é de dia, estão amparadas para fazer o que quer, o que entende. Na verdade, não é assim. A partir do momento que você incomoda o seu vizinho, aquele incomodado, ele abre para ele o direito dele não ser incomodado, e para isso buscando os órgãos competentes. A lei nossa, ela agora dá a faculdade para a pessoa ligar para o fiscal da prefeitura, que tem, inclusive, a obrigação de atender e resolver o problema, contatando a polícia, indo com a polícia no local. O que não pode, por exemplo, é um cidadão do município incomodado com situações assim, não ter a quem recorrer. Então, o que eu queria pedir da presidência, inclusive se a presidência puder também estender o pedido para o executivo, para dar publicidade dessa lei. Às vezes as pessoas no município não sabem nem que a gente votou e que ela está em vigor, que ela já está valendo, está com, assim, enfim, pronta para ser usada. Então, se a Câmara puder dar publicidade da lei, para todo mundo saber a quem recorrer, quando, no momento desses. Sobre o serviço de assistência judiciária, comentei com a presidente a semana passada, vamos propor algumas emendas no projeto, suspender alguns trabalhos que
pela deliberação, ver se todos concordam que de repente não são necessários, revogar aquela situação da renda per capita, fazer semelhante ao que o CAD único usa, enfim, melhorar aquela situação, porque a gente não quer tirar, na qualidade de vereador estou falando, claro, por óbvio, porque estou no grupo da OAB e também sou, enfim, filiado à OAB. Mas o que eu quero dizer, assim, como vereador, é que o poder público, ele precisa, sim, de assistir pessoas que não têm possibilidade, porque quando o cidadão, às vezes, precisa do advogado, principalmente do nomeado ali, acho que não sei como é que chama o órgão ali em cima, que é responsável por isso, ele não tem na hora. E se ele precisar de uma liminar, ele vai ficar descoberto. Isso não são, assim, situações no campo das hipóteses, são situações que já aconteceram, sabe? Então, a iniciativa da Câmara, para mim, ela é mais que nobre, ela é mais que honrada, é de fato para atender aqueles que necessitam do serviço. A lei está lá, a gente vai melhorar o máximo que der, para ficar assim, a Câmara oferecer um serviço bem redondo, sem invadir searas demais do direito. Mas a gente gostaria que a OAB entendesse qual que é a finalidade da Câmara. A finalidade nossa com essa lei é a função social. A gente não está olhando mais nada disso, é assistir aqueles que em algum momento se acham descobertos. Sobre o trânsito, teve a indicação que eu fiz não é assim não é uma cutucada no nosso setor de trânsito, não. Mas é para dar um alerta que há pessoas que não estão felizes com o serviço, que acham que às vezes demora, então precisa de ver qual que é a razão, o motivo desse serviço estar demorando. A questão da vistoria é um fato que nas cidades vizinhas as vistorias são feitas todos os dias da semana, aqui elas não são feitas. Então, assim, a gente quer contribuir, ver com o Poder Executivo, na pessoa ali do setor de trânsito, responsável, o que está faltando para esse serviço ser melhor oferecido para a população. Inclusive, naquela situação que cita na indicação, que é outro fato comprovado já, que o município passou a ter uma fuga, eu não sei se chama registro, mas era que vai mexer lá no carro para passar para o nome da gente. Teve uma fuga para cidades vizinhas pela demora. E a fuga, por exemplo, se eu pago R$1.000 de IPVA, 500 é do Estado e 500 do município. Então, todo carro que a gente perde, é 50% de IPVA que a gente acaba, no final das contas, perdendo. Então, a gente não quer, como é que eu falo assim, causar contenda com o setor de trânsito. A gente quer, o vereador Giovan até sugeriu que fôssemos lá, eu estou aberto, inclusive, a essa, a Maria Helena também comentou hoje, para a gente ir, ver o que está faltando, para a gente ver até que ponto, em parceria com o Executivo, a gente pode agregar para melhorar, como já disse, a oferta de serviço público. Devolvo a palavra, presidente. A palavra do vereador Fabiano Gomes. Cumprimento a todos, boa noite. Queria cumprimentar a presidente Cláudia, seu nome e os demais vereadores, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero só frisar mais eu falei a semana passada, mas tem pessoas que não entenderam a respeito do prazo da resposta do Executivo. Como nós percebemos que a resposta do requerimento 89/2021, que era a respeito ao pedido, que das supressões de árvore ali do bairro Progresso, estava faltando as autorizações do CODEMA para as supressões das árvores supracitadas aí. Como mencionei oralmente a semana passada, o requerimento foi entrado em pauta hoje, com o número de 95, mas restabelecendo o número 89. Eu só peço aos nobres vereadores, colegas, que me ajude com relação a isso, já vista que esse requerimento foi aprovado dia 21 de setembro
Então, acredita-se que já deu tempo de... Eu acredito que pode até ser um equívoco de uma resposta do Executivo. Então, queira acreditar que seja rápido. Mas, porventura, demorar muito tempo, eu peço o apoio dos demais nobres para me tomar providência, porque tem muitas pessoas querendo essa resposta. E até essa semana me cobrou novamente, mas eu disse que eu ia explicar aqui a questão do prazo. Esperaremos aí mais uma semana e aí em seguida eu peço o apoio dos colegas aí para dar sequência nesse assunto. Quero agradecer aqui ao Executivo por estar executando as indicações 87 e 88 levantadas aqui, recuperação de vias no cruzamento da rua Azarias Emerciano Campos com a João Batista Arantes. Já começou a fazer já a recuperação das vias, e também o cruzamento da Juventino Dias com a deputado Renato Azeredo, que é tudo ali perto do poliesportivo. Agradecer a equipe e a turma que está trabalhando, que já começou os trabalhos ali. Gostaria de falar que eu tive na delegacia até um assunto que o nobre vereador Davi falou, como eu já estava já correndo atrás, já desde aquela vez do ofício que nós fizemos para mandar para a regional, tudo mais, eu e a Maria Helena também nós tínhamos corrido para ver realmente o que a gente poderia fazer como o legislativo aqui, estar ajudando aí para poder estar melhorando os trabalhos. O profissional ali que é oferecido pelo executivo lá no setor de trânsito me forneceu um explicativo, uma folha, e eu gostaria de passar para todo mundo, para os colegas e a todo mundo, a toda a população. Sabe também que tem a dificuldade, realmente foi represado, e todo mundo sabe, levantou os problemas aqui, represou muitos problemas de transferência, devido à falta do funcionário e a falta de senhas, e falta também ali de experiência ao novo funcionário. O que ele pediu para estar passando para a população e para todos nós vereadores é que ele ingressou na função, até foi numa data retroativa a 6 de agosto, mas somente no dia 6 de agosto que ele foi empossado com uma senha para estar de posse do programa que faz todos os trabalhos ali no setor de trânsito. Ele pediu também para falar as atribuições que ele faz lá a respeito do cargo, porque às vezes as pessoas têm um conhecimento meio que vago e às vezes critica, e é por isso que nós, como vereadores, estávamos ajudando eles, porque sabemos que não é somente um assunto ali que ele trata, né? Ele trata de várias coisas, e dentre elas eu vou citar algumas aqui. Primeiro emplacamento, licenciamento de veículo, transferência de circulação, alteração de placa única, aquisição de veículo, pesquisa de veículo na BIM, finaliza emplacamento, BIM Detran, atualização de endereço, termo de ciência, baixa de veículo, segunda via de CRV, pesquisa do número de CRV, informa o número de CRV no sistema, confirma o pagamento do SCAF, menu gravame, consulta de pagamento de taxa de serviço de comunicação de venda, recuperação de veículo de transferência de jurisdição, motor, controle de emissão de CRV, menu de controle de CSV, menu de serviços de pré-registrados, pesquisa da frota desativada de resolução 661, estampagem nova, ajuste da base da BIM, emissão de CRV, veículos apreendidos, controle de intervenção de venda, pesquisa da tabela de infrações, auto de infração, pesquisa de histórico, pesquisa de RENAIF, transferência dos veículos fora do prazo, inclusão de liberação, pesquisa na ABIN do histórico, pesquisa de componentes na ABIN, pesquisa de bases de dados de outros distritos, averbação de certidão do artigo 615, pesquisa de impedimento de renajude da ABIN e dados do veículo. A partir do dia 6 de agosto,
ele está apto para fazer todos esses serviços. Ele também, além do serviço que ele é de habitual dele, ele faz entrega de habilitação, número de vistorias do setor, emite certidão de idoso, emite certidão de deficiente físico, segunda via de documentos, primeiro emplacamento sempre está em prioridades, eles leva isso em consideração, digita multa semanalmente, que é levada pela Polícia Militar, e ele atribui, ele até pede para entrar um parênteses, que ele pede para falar aqui, a palavra dele, tá aqui registrado, eu gostaria de falar que ele pediu para abrir um parênteses, que pode ser que tenha atrasado bastante os processos, mas a palavra dele, abre aspas, principalmente não tem jeitinho, não aceito gorjeta, brinde, cerveja, vinho, nada, todos têm o mesmo tratamento. Está sempre disponível. Eu queria falar também que ele deu uma notícia boa, que até vou falar aqui de antemão. Atualmente ele disponibiliza de 50 vistorias por semana e fracionado para os despachantes, 20 e 10 para terceiros e os outros que aparecem. A partir do dia 16/9, ele levará essas transferências para 70 por semana. Se for possível, devido ao esticamento do prazo, ele vai ver se consegue mais de 70 transferências por semana. Então, a gente já viu uma melhora. Lógico, a gente não teve a ajuda ali da regional, né, do delegado ali da regional, mas a gente está vendo aqui que o responsável ali pelo setor está desdobrando ali em fazer as suas atribuições de forma assim que seja hábil e dando até uma resposta melhor aí para nós como população. Esse assunto é só. Eu gostaria de falar aqui um assunto às vezes até desagradável, porque acabei de fazer um agradecimento ao executivo de estar nos ajudando aí com essas indicações. Até a nobre vereadora Maria Helena citou ali a questão do córrego, que eu acho que não é de novidade para nenhum de nós. O fato que aconteceu ali, por que está aquele mau cheiro ali perto da praça do M2? Aconteceu que houve obstrução da via do esgoto na imediação da rua Aribaço com aquela rua da praça do M2, houve obstrução e eles, por fazer um paliativo, fez um desvio do esgoto para o córrego, né? E está sendo aí despejado no córrego via céu aberto. Eu só queria, assim, de antemão já agradecer, porque está no centro da cidade, está tomando iniciativa, tudo mais, a gente vê assim o bom senso da administração com relação a isso. Mas, gente, eu acredito que não é novidade também para o Executivo, que não é o único ponto de descarte do esgoto ao córrego. Existe um outro ponto que todo mundo sabe, se não sabe, vai saber agora, a administração tem certeza que sabe, que os responsáveis têm ciência disso. Tem um outro ponto que de despejo do esgoto no córrego aqui, no final da avenida, debaixo da ponte. Então aconteceu o mesmo problema ali o ano passado. É um caso que se descarrega aí durante já mais de um ano. Agora, dá uma prioridade para um lugar daquele ali, tudo bem, ali tem um fluxo maior de pessoas, mas vamos pensar também naquele pessoal que mora ali embaixo, na Vila Santo Antônio, no final da avenida, né? Então, acredito assim, se fosse questão de prioridade, a gente tinha que dar prioridade a esse aqui, que já faz mais de um ano que está despejando o esgoto no céu aberto. Então, ali, aquele pessoal que mora ali no Santo Antônio já está enfurecido, porque um caso que aconteceu há menos de 20 dias, já tomou uma ação de arrumar, por que nós aqui temos tratamento diferenciado? Será que o nosso voto vale menos do que o pessoal que mora ali na imediação do M2? Estou reportando aqui as pessoas, a fala das pessoas que me indagaram. Então, eu acho que assim, o mesmo tratamento para o centro tem que ser o mesmo tratamento para os bairros.
Ali a gente vê a situação de quem mora ali no Santo Antônio, também está desagradável. E esse problema arrasta ali para o fundo do Acácia, próximo aqui o pronto-socorro. Então, assim, eu peço encarecidamente o Executivo, dá uma atenção também especial para esse povo do bairro ali, ó. A gente vê que o pessoal merece. Agora, a gente vê uma tratativa tão rápida aqui, ó, e agora vê o descaso do caso aqui do pessoal do Santo Antônio. Então, eu estou trazendo só uma resposta aqui ao pessoal daquele bairro. Espero aí que, ao terminar, ao fim dessa obra, que eu acredito que seja mais de uma semana, dê aí continuidade nesse trabalho aqui, faça aqui no Santo Antônio também, né? Eu acredito que tenha feito, os pessoal que trabalha nessa função aí, Sr. Pedro e toda a sua equipe, são pessoas responsáveis. Eu acredito também que só não fez porque ainda não deram condição de trabalho para eles, ou não deram, pelo menos, a liberdade deles fazerem esse trabalho, porque pelo Sr. Pedro e todos os outros trabalhadores, era para ter feito esse trabalho aí há muito tempo, tá? Eu peço ao Executivo que dê um carinho especial para esse pessoal ali. Agradeço essa oportunidade e devolvo a palavra, Cláudia. Com a palavra, o vereador Giovan dos Santos. Boa noite a todos, boa noite, presidente da mesa, da casa, né? Maria Helena, vice-presidente, meus amigos vereadores, meus amigos, companheiros de trabalho aqui, Pepeco, a Meire, que deu uma saidinha, o Alisson, pessoal da rede social. Gostaria, presidente, de falar algumas coisinhas aqui, poucas coisas, principalmente no que tratou o assunto da vereadora Juliana. Acabei de ver uma mensagem aqui, vereadora, do G1. A sua preocupação realmente, olha aqui, a Alemanha, a taxa de contágio de Covid nos últimos 7 dias atinge nível recorde. Então, aí já vem assim, ó, se na Alemanha está assim, agora imagina aqui, que pode voltar a acontecer. Deus queira que não. Gostaria também de parabenizar, né, todos os vereadores aí pelas indicações, cada vereador trabalhando de uma forma, um cobrando uma coisa aqui, outro cobrando ali para o outro bairro, todos trabalhando. É bom a gente ver isso. Gostaria também de falar, presidente, desse pedido da indicação que eu fiz. Essa indicação, a gente vê muito o pessoal trabalhando e volta, tipo assim, limpa uma praça ali, daqui 2 meses, volta na mesma praça, daqui mais 2 meses, volta na mesma praça. E aqui, da rua João Kirchner, para frente da Vila Vicentina, onde tem a praça, onde tem aquelas árvores grandes ali, para frente da Vila Vicentina, ali da rua João Kirchner, até na rua Ari Bastos Siqueira, me parece que, se eu não me engano, foi podado uma vez durante esse ano, que estava uma escuridão total lá. Aí o pessoal da prefeitura foi lá, fez a poda naquelas árvores grandes lá, e já foi assim algumas vezes em outros lugares, e lá foi uma só. Acho que tinha que fazer um rodízio mais bem elaborado. Ali está muita sujeira. O pessoal da varrição não tem passado ali. A gente vê o empenho da funcionária Keila, né, com as suas meninas lá, o pessoal que trabalha com ela, e tem pouca gente, na verdade, tem pouca gente para fazer esse trabalho, não é o suficiente, né? A demanda é muito grande, mas eu fiz essa indicação porque o pessoal já faz dias que vem cobrando de mim. Então, eu gostaria que o prefeito desse uma atenção especial. Eu já falei com ele, já falei com o Matheus também, o Mateuzinho, para dar uma atenção especial para o pessoal lá. E como eu tenho algumas amizades ali, eu passo ali, eles sempre me cobram. Então,
eu já falei pessoalmente, então agora eu fiz em forma de indicação, para estar documentado de que realmente eu fiz o pedido e peço para eles olhar com bons olhos aquele pedacinho lá. Gostaria de parabenizar os funcionários da prefeitura, quase que no geral, o tratamento que o prefeito está tendo com eles, entendeu? A gente vê que o pessoal começou a trabalhar com ânimo, trabalhar agora acabei de citar aqui a Keila com a sua equipe. Aqui também eu não posso deixar de dar os parabéns para a equipe aqui do Kleber, que é o Jorge, é o Sassá, o Lucas, e na companhia também do Moacir, da Retroescavadeira, que faz um trabalho na zona rural brilhante, digno de elogios. Eu tenho andado aí, eles têm feito vários mataburros, o que precisa de ser feito na zona rural, eles estão fazendo, pessoal, e faz com vontade. Não está aquela coisa assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, eles estão fazendo o serviço e estão fazendo o serviço bom. Isso é importante a gente ver, pegar esse clima de que todo mundo quer trabalhar com gosto, né? Com prazer de fazer o que está fazendo. Então, a gente fica muito satisfeito por isso. Gostaria só de fazer uma correção aqui também, presidente. Eu ia falar também do emissário de esgoto aqui, que daqui a alguns dias já estará sanado esse problema, né? E às vezes a gente erra no nome da praça, não é Praça Monteiro Lobato, né? É Praça Adelaide Lobato, né? Então a gente às vezes dá até essa errada, Praça Monteiro Lobato, não tem essa praça com esse nome, Praça Adelaide Lobato, e mais conhecido como Praça do Bairro Universitário, né? Então fica essa correção aqui. Gostaria também de falar a respeito do som. A gente tem também, vereador Davi, que fazer algumas reuniões em alguns setores, com algumas outras autoridades também, porque o pessoal estão nos procurando para resolver alguns assuntos relacionados ao sossego, né, a lei do silêncio, o sossego aí, não depois das 10 da noite, não, mas principalmente depois das 10 da noite, porque até as 10 é um pouco tolerável, né, dependendo da altura, mas a gente precisa, e depois eu gostaria de sentar com todos vocês para ver o que a gente poderia fazer nesse sentido aí também. É uma reclamação da população e está ficando sério, está causando até brigas, né, entre vizinhos, então a gente tem que ver isso aí também. Presidente, muito obrigado, viu? Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, aos servidores da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero agradecer aqui o pessoal do BIA, o Sandrinho, que eu encarecidamente pedi ao secretário Marcos que eles viessem aqui fazer um serviço. Eles vieram e fizeram o serviço com muita maestria, deu tudo certo, foi um serviço muito bem feito. A Câmara agradece ao Bia e ao Sandrinho que vieram executar o serviço. Quero pedir também para o pessoal da Keila, e a hora que eles já fizeram esse serviço, acontece, gente, que eles fazem igual o vereador Giovan falou. Eles fazem, mas o pessoal também junta entulho e deixa no meio da rua, entre escadas. Pessoal ali da linha do trem, ali naquela rua do trem onde tirou a linha ali do Ocimar, estão pedindo, que tem muito entulho naquela rua. E tem muitos idosos que moram lá também. Então, que os entulhos estão atrapalhando eles circularem, é perigoso eles caírem. Então,
pedir a Keila, seu pessoal, para que dê uma olhada lá para nós, né? E quero pedir também um pouco de paciência, o pessoal está reclamando dos buracos que a chuva abriu. Tem muitos buracos na cidade, mas já está tapando, né? O tapa-buraco aí, a gente já está vendo que já está começando a tapar, então, pedir um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo. O mais, quero desejar uma boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.